Oi pessoal, meu nome é Jamile, eu sou integrante do Grupo Cultural Pedra Sonora e eu venho aqui para dar uma oficina de introdução ao ritmo do maracatu de baque virado. Antes de tudo, eu quero aqui pedir licença aos mestres, às rainhas e todos os integrantes das nações de maracatu de Pernambuco, onde essa tradição permanece viva ao longo de tantos anos. E quero dizer que quem quer realmente conhecer, aprender sobre o maracatu, deve ir lá, deve se conectar às nações, se conectar aos integrantes, através das oficinas, das vivências que eles oferecem, porque essa é uma cultura muito rica, muito cheia de elementos, envolve muita história e muita tradição. É importante dizer que essa é uma tradição afro-religiosa, é uma expressão do candomblé. Esses tambores eles tocam para os orixás, para os seus antepassados, e cada nação, que são os grupos de maracatu, tem a sua organização espiritual, mas também tem a parte profana do maracatu, que são as expressões carnavalescas. O maracatu ele é proveniente das práticas dos negros escravizados aqui no Brasil e dos seus descendentes, que incorporaram também elementos indígenas e também um pouco da cultura do colonizador europeu. Assim como muitas manifestações afro-brasileiras, ele foi proibido ao longo de muitos anos e a sociedade começou a permitir o maracatu com a história da coroação do rei do Congo, que era uma espécie de organizador do povo preto. E então o maracatu era uma festa de coroação desses reis, onde eles usavam vestimentas portuguesas, representando ali uma corte real. E a coroação do rei do Congo, era feita em frente à Igreja do Rosário, no dia da Nossa Senhora do Rosário, que era a igreja que os negros podiam frequentar. Mas ali por trás dessa representação, de toda essa fachada, eles estavam mesmo cultuando os seus orixás, fazendo a sua religiosidade acontecer. Então o maracatu e sempre foi uma forma de resistência do povo negro, da manifestação da sua africanidade. Então o maracatu, quando ele sai para a rua, ele se apresenta na forma de um cortejo, com seus batuqueiros e com diversos personagens, como as baianas, as catirinas, os caboclos e também os personagens da corte real. Então tem rei, rainha, duque, duquesa, princesa, barão, baronesa, embaixador, vários personagens aí de uma corte portuguesa. E também tem a Dama do Passo, que é uma personagem muito importante nos maracatus, porque ela carrega a calunga, que é a boneca do maracatu. E é essa boneca quem traz toda a relação espiritual da nação, todo o axé da nação. Ela que carrega todo o axé da nação e toda essa relação com a ancestralidade. Também tem o maracatu de baque solto, que é um pouco diferente do maracatu de baque virado. Ele também é chamado de maracatu rural e vem e traz elementos do campo, fala da cultura da cana-de-açúcar e traz a expressão do guerreiro. O caboclo de lança é uma figura bem marcante do maracatu rural. O ritmo é um ritmo constante, sem muitas variações, mas a pesquisa do nosso grupo, do Pedra Sonora, passeia pelos maracatus de baque virado, principalmente as nações de Porto Rico, Estrela Brilhante de Recife, Estrela Brilhante de Garaçu, Nação Leão Coroado. E cada nação tem a sua forma própria de fazer, tem o seu próprio baque, tem a sua particularidade, tem o seu sotaque, os seus toques. Então tem uma certa diferença de uma nação para outra. E o maracatu de baque virado, ele é composto basicamente por esses instrumentos aqui, que eu vou apresentar para vocês. Esse aqui é o minheiro, ou ganzá, que é um chocalho de metal. Esse daqui é o gongue, que é uma campana de ferro, instrumento muito importante. Geralmente é um
um gongue por nação, um gongue que toca em cada nação. Essa daqui é a alfaia, que é um tambor de madeira e de couro, normalmente couro de bode, e essa madeira normalmente é utilizada a madeira macaíba. Aqui no caso é um compensado. Então esse instrumento é um tambor de amarração, tem couro em cima, tem couro embaixo. Também é chamado de bombo ou de zabumba. É tocado com baquetas. Um instrumento também muito conhecido é a caixa de guerra, que é também tocado com baquetas. E um instrumento recente no maracatu é o abê. Ele é esse chocalho aqui feito de miçangas e cabaça. E tem também o apito, que é utilizado pelos mestres. O apito é um instrumento muito importante porque ele que dá a condução dos baques, ele que dá os sinais, né, para as viradas, para as convenções e para a harmonização da orquestra percussiva. E também faz parte da musicalidade do maracatu, além dos instrumentos percussivos, a voz, né, que cantam as canções, que são as toadas ou loas, que são as músicas de cada nação, que falam um pouco sobre o contexto da nação, também louva os orixás, os elementos da natureza, os antepassados. E agora que a gente falou um pouco sobre história e a gente já conheceu os instrumentos, vamos falar sobre a rítmica do maracatu e vamos aprender como funciona cada instrumento desse. O maracatu, ele é um ritmo de compasso quaternário. Isso significa que em cada compasso tem 4 tempos. E, baseado nisso, cada instrumento tem a sua frase rítmica. E aí, quando todas essas frases rítmicas tocam junto, a gente tem a formação do ritmo do maracatu de baque virado. Então eu vou começar aqui pela caixa, esse instrumento que é muito utilizado por percussionistas de todo o mundo, em várias culturas, né? Ela tem pele em cima, pele embaixo. A pele de baixo é uma pele mais fina, que é chamada de pele de resposta. Tem também a esteira, que é quem faz esse som característico da caixa. E aqui ela está apoiada por um pedestal, mas nas nações de maracatu, normalmente ela é pendurada por um talabarte, que é uma correia que segura o instrumento para que o batuqueiro possa caminhar ao longo do cortejo tocando o instrumento. Ela é tocada por 2 baquetas, né? Você pode tocar assim ou assim. E esse é um instrumento que toca muitas notas. Então existe também uma variedade de toques de caixa, né? Tem diferença entre as nações, cada nação tem a sua levada de caixa, e dentro das nações também tem variação nas formas de tocar. Então, como a gente está aqui num curso de introdução, o que eu proponho é passar para vocês um toque básico, que é um toque mais simples, para que a gente possa fazer a composição do ritmo, né? Depois para poder tocar os outros instrumentos. Então esse toque que eu vou passar não é um toque que vocês vão ver sendo utilizado nas nações de maracatu, tá? É um toque mais simplificado. Então eu vou solfejar o que seria esse toque. Aonde eu disser tá, é o toque da mão direita, e aonde eu disser que, é o toque da mão esquerda. Isso serve para quem é destro. Então, ficaria assim. Tá, tá, que, tá, que, tá, que. Tá, tá, que, tá, que, tá, que. Tá, que, tá, que, tá, que. Então, no instrumento, tá. Tá,
né, arrufada no meio, entre as notas. Eu vou fazer aqui a demonstração de algumas levadas de Caixa das Nações, da Nação Estrela Brilhante de Recife. Da Nação Porto Rico. O toque da Nação Leão Coroado. Esse é o mineiro, ou ganzá, que é esse chocalho de metal. E esse é um instrumento muito comum nas nossas tradições populares. E para tocar o mineiro, a gente faz esse movimento aqui para frente e para trás, aqui nessa altura entre o ombro e o queixo. E o ritmo do mineiro é um ritmo constante, é um ritmo muito simples, que ele faz assim. Maracatu, 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 maracatu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre acentuando no 4. Então vamos ver como é que fica. Vai assim. Maracatu, maracatu, maracatu. Esse é o gongue, essa campana de ferro. É um instrumento bem pesado, então a gente costuma apoiar ele assim na perna para dar sustentação para tocar. Ele é tocado por uma baqueta e a gente faz esse movimento aqui com a baqueta para tocar o gongue. É comum nas nações ter um tocador de gongue, enquanto os outros instrumentos são vários tocadores, vários batuqueiros. E o toque do gongue, ele geralmente está no contratempo do toque da pisada da alfaia. Então eu vou representar aqui para vocês os tempos do compasso num balanço, vou fazer a pisada e vou solfejar o toque do gongue para vocês entenderem como fica, tá? Então ficaria assim. Quem, 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 quem. Então vocês repararam que depois da pisada é que entra o toque do gongue.
Então ficaria assim no instrumento. E o gongue também pode fazer variações. Por exemplo, essa é a alfaia, esse tambor de amarração. E esse é um instrumento bem característico do maracatu de baque virado. Aqui vocês estão vendo ela apoiada por um pedestal, mas normalmente ela é tocada pendurada por um talabarte, que é uma correia como essa, que permite a mobilidade do batuqueiro, né? Que ele possa tocar andando pelo cortejo. Então, o talabarte pode ser usado assim, atravessado. Também pode ser usado assim. E existe uma variedade de tamanhos de alfaia, né? E cada tamanho vai ter uma função dentro da nação. As alfaias maiores normalmente são usadas como tambores marcantes, e as alfaias menores são tambores de viração. Ela é tocada por duas baquetas, e geralmente se segura as baquetas assim, dessa forma. Então, para quem é destro, a mão direita bate firme no centro da pele, né? E a mão esquerda faz esse movimento aqui e o toque é mais suave. E existe também uma variedade de toques de alfaia. Então tem muita diferença entre as nações, né, dos toques de alfaia. E dentro das nações também tem uma diversidade de baques, que são as formas de tocar as notas da alfaia. Então eu vou fazer para vocês o baque de marcação, que é um toque básico e é comum em muitas nações. Lembrando então da rítmica do maracatu, que é de compasso quaternário, significa que em cada compasso tem 4 tempos, e conforme a gente for colocando as notas dentro desses tempos, a gente tem uma célula rítmica, e quando essa célula se repete, a gente tem uma sequência rítmica. Então vamos fazer assim para aprender o baque de marcação. Eu vou representar os 4 tempos do compasso com pisadas no chão, e quando eu disser cá, eu estou representando o toque da mão direita, e quando eu disser tu, eu estou representando o toque da mão esquerda, lembrando que para quem é destro, tá? Então ficaria assim: tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, as notas da marcação ficaria assim: cá, tucá, tucá, cá. Tucá, tucá, cá. Tucá, tucá, cá. Pausa. Tucá, tucá. Então repare que no tempo 1 o cá cai junto com a pisada, no tempo 2 é uma pausa, no tempo 3 e no tempo 4 a pisada cai junto com tu, que é o toque da mão esquerda, né? Tuca, tuca, né? E aí no caso o toque da mão direita vai para o contratempo. Então na alfaia ficaria assim: cá, tuca, tuca, cá.
as convenções, que são as viradas no meio do baque. E elas podem ser feitas com a chamada do apito, né? O apito orienta onde vai ser a virada, onde vai ter a convenção, ou seguindo a letra da música. Então, uma convenção que é muito conhecida, que é muito utilizada, é o trovão. E eu vou passar para vocês então o trovão. O solfejo do trovão seria assim: cá, tu, cá, tu, cá, cá, tu, cá, tu. Então, mais uma vez: cá, tu, cá, tu, cá, cá, tu, cá, tu. Na alfaia, cá, 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 cá. De novo, cá, cá, cá. Então, por exemplo, a gente pode estar tocando o baque de marcação e aí tem o trovão, que faz uma virada, e aí você continua tocando o baque de marcação. Então, por exemplo, vamos contar assim, 3 células de marcação, fazendo o trovão, e depois 3 células de marcação, tá? Então, ficaria assim. Primeiro a marcação. Terceira marcação. O trovão. De novo. Marcação. Mais uma. Então eu vou demonstrar aqui para vocês alguns outros toques de alfaia, alguns outros baques, né? Então, por exemplo, o baque de Imalê, que é utilizado na nação Estrela Brilhante de Recife. A diferença do Imalê para a marcação é que na pausa da marcação se coloca 2 notas iguais. Então ficaria cá, tu, cá, tu, cá, tu, cá, cá, tu, cá, tu, cá, tu, cá. Tem também o toque de arrasto, que aí nessa pausa da marcação a gente coloca mais uma célula da marcação. Então ficaria cá, tu, cá, tu, cá, tu, cá, cá, tu, cá, tu, cá, tu, cá. Os toques de marcação da nação Leão Coroado. Tem o toque de repique da nação Leão Coroado. Tem, por exemplo, o toque de martelo completo da nação Porto Rico. Tem o toque de martelo com Luanda, da nação Porto Rico. Eu vou mostrar também o repique, né, que é a viração do maracatu. E cada nação tem
a sua forma de fazer, né, as suas variações. Tem nação que o repique ele é mais solto, tem nação que segue a letra da música ou a orientação do apito. Tá? Então eu vou demonstrar aqui para vocês o repique do maracatu. Então, como vocês viram, é uma infinidade de toques e de baques de maracatu. Então, para a gente realmente aprender sobre o universo do maracatu de baque virado, vai exigir da gente um certo envolvimento com essa cultura e também muita dedicação nos estudos. Esse é o abê, esse é um instrumento muito presente nos afoxés e agora também ele é utilizado nos maracatus. O som do abê ele vem das miçangas batendo na cabaça. E para você tocar esse instrumento, você precisa segurar com uma mão o pescoço da cabaça, assim. E com a outra mão você segura a base da cabaça, fazendo um apoio. E para fazer o som desse instrumento, você faz esse movimento aqui, para um lado e para o outro, utilizando o punho. E o ritmo do abê também é muito simples. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 3, né, vai cair cada vez para o lado. E ele sempre cai na pisada, né, nos tempos do compasso. Então ficaria assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De uma forma mais fluida. E o abê, normalmente, ele segue todas as convenções, ele faz o toque das convenções. Então, por exemplo, o trovão, ele pode tocar o ritmo do trovão. Então, relembrando, o trovão é catu, catu, ca, catu, catu, tchá, 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 tchá. Então, ficaria assim, o trovão. Mais uma vez. E aí faz a convenção e segue a levada do abê. Então eu vou fazer essa demonstração. A gente começa com o trovão e segue o toque do abê. Então ficaria assim. Vocês repararam que eu fiz o trovão uma hora começando para cá e a outra hora começando para cá. Então,
o AB tem essa versatilidade. Então agora eu vou mostrar para vocês como que ficaria o arranjo, esse arranjo percussivo quando todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo, seguindo o compasso quaternário. Me dê licença, meu senhor, me dê licença, minha senhora, que vai passar um baque de valor, que vai passar o pedra sonora. Peço licença, por favor, meu maracatu tem muita história, força ancestral, Oxóssi que chegou, e a luta dos negros na memória. Peço licença, por favor, meu maracatu tem muita história, força ancestral é Oxum que chegou, e a luta dos negros na memória. Peço licença, por favor, meu maracatu tem muita história, força ancestral e Ançã e Xangô, e a luta dos negros na memória.
sequência de alguns arranjos da percussão do maracatu de baque virado. Primeiro eu fiz os toques básicos de cada instrumento, entrando um instrumento de cada vez, fazendo o baque da marcação na alfaia. Depois eu fiz uma introdução do maracatu, a entrada também de todos os instrumentos e fazendo também o toque de marcação. E por último eu fiz uma toada do grupo Pedra Sonora que se chama Me Dê Licença, que utiliza o baque de malê com trovão. Então é isso aí, pessoal, essa foi a nossa oficina de introdução ao ritmo do maracatu de baque virado. E quem quiser conhecer um pouco mais, pode procurar o Pedra Sonora, a gente está aí nas redes sociais, a gente faz um trabalho de pesquisa das culturas populares, mas procurar principalmente as nações, os seus integrantes, para se aprofundar nessa cultura que é muito linda e que vale muito a pena. O nosso Brasil é muito rico realmente. E eu deixo aqui, então, um axé para todo mundo.